Boa noite, já estamos ao vivo. Vamos aguardar então o pessoal ir entrando e chegando. Sejam bem-vindos a mais esse dia, essa live que vai ser tão especial com a pedagoga Cláudia, né? Cláudia Antunes é uma pedagoga aqui de Porto Alegre. Tenho certeza que a noite vai ser muito especial, que ela vai trazer muita informação, muita reflexão sobre esse brincar, né, na primeira infância. O quanto a gente tem que dar valor para esse momento, esse período que é tão importante no desenvolvimento. Vou aceitar ela aqui. Vamos ver se ela já consegue se conectar aqui com a gente. Oi, boa noite. Oi, tudo bom? Boa noite, me escuta bem? Boa noite. Escuto bem. Você consegue me escutar bem também? Sim, aham. Parece que o teu vídeo tá travando um pouco, mas eu consegui te Que escutar bem. estranho. A voz tá saindo normal, mas o vídeo tá meio travadinho. Vamos ver, vamos ver. Hum, Espero que dê tudo certo. Seja que bom. bem-vinda, então, aqui no nosso espaço, né? Trazendo mais contribuições aqui pra gente. Toda quarta a gente está com lives, assuntos dentro da primeira infância, né? E que bom que você está aqui, então, hoje para a gente conversar sobre esse brincar. Quero que você fale sobre você, fale um pouquinho da tua história, né? Da tua profissão. Se apresenta um pouquinho aí para o pessoal. Já falei teu nome, mas se apresenta mais aqui para gente, que é importante te valorizar teu trabalho. Obrigada. Bom, primeiramente, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos nessa conversa, é um bate-papo. Então, eu sou a Cláudia Antunes, eu sou pedagoga, especialista na área de educação infantil, tá? A minha formação é de magistério, depois, né, me tornei pedagoga. E fui fazer minha especialização em educação infantil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho já aí uma caminhada de 30 anos, né, da área de educação infantil, fiz algumas caminhadas dentro de empresas, também trabalhando na área de educação corporativa. E fui professora, né, de educação infantil durante bastante tempo, então eu tenho aquele chão de sala, tenho chão de escola, e o meu ponto mais forte é a classe bebê, né? E o brincar faz parte da vida da criança desde o momento que ela nasce. E acho que eu já posso ir contando um pouquinho, né, sobre essa caminhada, esse olhar pelo brincar, Sim, quero que né? Eu tu também tenho defina, né, o formação. que é esse brincar para você, ou por que isso é tão importante dentro da primeira infância, quais os aspectos, né, desse desenvolvimento, tu pode ir trazendo essas informações e a gente vai conversando aqui, bem tranquilo. Certo. E eu também tenho uma formação, né? Eu tenho mais 3 pós-graduações, né? Então, eu tenho supervisão escolar, eu sou neuropsicopedagoga e gestão de pessoas. Tudo isso para trabalhar com crianças, para trabalhar com adultos. Ah, mas aí a Cláudia vai falar de escola. Não, eu vou falar de escola e vou falar de família. Isso é muito importante, Hum. porque o nosso papel enquanto pedagoga é poder auxiliar os pais, né, os responsáveis por essa criança. Então a gente diz, às vezes, ouve às vezes as pessoas dizendo assim: ah, não tá fazendo nada, tá só brincando. Opa, só brincando é muito significativo. E é um dos momentos de laço muito forte com esse cuidador. Que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a Dinda, né? O tio, a tia, enfim. Qualquer pessoa que lide com essa criança. O brincar, ele traz uma conotação importante que é de elaboração para o meu eu se desenvolver, né? O que eu faço lá na frente, na minha vida adulta, a gente resgata quando criança.
Então, assim, nós criamos memórias afetivas excelentes, né? E teve uma pessoa que conversou contigo sobre os registros, lembra? Sim. Dessas memórias afetivas, que foram maravilhosas. Nós temos também o apoio das pediatras, e aqui eu cito um exemplo delicioso de pediatra, que é a doutora Betusa, né? Que faz um trabalho fantástico também com É. as famílias. Aproveitando, então, vou pegar o teu gancho aqui. Vou convidar quem está aqui nos assistindo para que vá ali no meu perfil, para que assista essas lives que já ocorreram, né? Inclusive com a doutora Betusa, inclusive com essa fotógrafa que a gente está falando sobre as memórias, né? E depois a nossa aqui também vai ficar lá registrada, então, para o pessoal assistir, poder compartilhar também essas informações, porque é tão importante, e esse é o nosso propósito aqui, né? Levar cada vez mais informação para essas famílias, né? E que essas famílias despertem para esse potencial da criança que muitas vezes a gente quer interferir tanto, quer estimular tanto e estruturar todo, né, com brinquedos, enfim, mas para quê, né? Qual é o nosso objetivo com isso? A criança, ela não precisa de muita coisa para esse brincar acontecer, né? Exatamente, perfeito, né? Então a gente vai começar a falar sobre isso. Bom, eu tenho o meu bebê, ele recém-nascido, né? Tá lá quietinho, ele não brinca, brinca, sim. Ele brinca com a mãozinha que ele chupa, ele vai aprender a sentir sabor, ele vai aprender a mexer com os dedos, ele vai olhar, ele vai desenvolver essa visão, ele vai brincar com o pé, vai botar na boca, vai cheirar, vai pegar tudo, vai colocar na boca para experimentar temperatura, cheiro, enfim, um universo, né? Que ele também faz lá durante o É muito muito. sensorial, E eu a comunicação é toda sensorial, 5 sentidos nesse momento, né? total, total. E nós temos que estimular isso na criança, Uhum. né? Desde o mobile, desde o pequeno brinquedo, o paninho que ele costuma brincar, que é o cheiro, que traz o cheiro dessa mãe, desse cuidador, e ele vai desenvolvendo esse corpo. Ele vai desenvolver esse corpo quando ele está deitado, né? Tipo, barriguinha para cima, que normalmente eles ficam, depois eles vão virar, vão levantar, né? Vão fazer todo um trabalho nessa parte dorsal, até ele conseguir sentar, até ele conseguir ficar de quatro. Isso é brincar e isso é desenvolver. Nós adultos, nós temos uma característica muito forte que é de termos ou tentarmos ter o controle sobre a nossa criança. Então, a gente acha que quando vai brincar com a criança, nós, adultos, é que temos que fazer o que nós chamamos de proposição negativa. Quem faz isso é a criança. O adulto entra nessa brincadeira como um par. Claro que o ideal para a criança é ter o seu par, a sua idade, que são as suas necessidades e os seus desejos muito parecidos. Então, quando eu deixo um brinquedo, seja ele qual for, nós chamamos de brinquedo estruturado. Eu tenho um brinquedo estruturado. Isso é um brinquedo estruturado. Uma boneca e uma banheira. Uhum. E eu tenho o brinquedo não estruturado. Por exemplo, um cone. Olha só. Eu trouxe vários exemplos para a gente Não, poder brincar ótimo. também. Quero que você traga vários exemplos de brincadeiras para que esses pais consigam olhar para o seu ambiente de casa, né? E pensar, nossa, olha que ambiente de exploração aqui para essa criança, coisa boa. E o quanto ela vai aprender e se desenvolver aqui, né? Porque às vezes a gente vê o quê? Um brinquedo pronto que tu vai lá na loja, compra, ele está estruturado, sim, dentro de uma ele também vai desenvolver, mas não tem toda aquela exploração, aquela criatividade acontecendo, porque está pronto. A criança pega o dedinho e aperta num botão e já sai todo um cantinho, sei lá, sai algum barulho, não sei, faz alguma coisa. Ou tu liga lá o botão e aquele brinquedinho dança sozinho. O que que aquela criança está desenvolvendo de criatividade, né? Então, essa importância quero que tu traga aí de explorar o ambiente, de utensílios de casa que podem ser usados, né? Enfim, pode ir trazendo isso aí pra gente, é bem importante.
Eu tenho, sim, vários aqui e eu trago a indicação de 2 livros também, gostosos de ler. E que é muito bom, né, para quem tem criança. Tu disseste a palavra-chave, que eu digo que é a cereja do bolo, que é a criança poder ser criativa. Eu ofertar um componente, um elemento que desenvolva a criatividade desta criança, tá? E eu, enquanto adulto, não preciso ser pedagoga, tá? Esquece que eu sou pedagoga. Vai observar e ela vai brincar junto. E tu deve viver isso direto com a tua filha, né, Marielle? Porque Sim, tu tens uma pequena que agora tá no momento lá do sono, né? Que toma mamadeira e escrafuncha lá a cama, enfim. Eu vou trazer para ela é vocês toda, aqui. ela é muito engraçado assim o desenvolvimento dela, porque a gente nunca estruturou nada, assim, realmente. Eu deixei ela muito livre, sabe? Desde horários, assim, eu deixei muito as coisas irem acontecendo dentro do espaço dela, né? Sem muita interferência, óbvio, a gente tá ali enquanto adultos, protetores, né? Não vai deixar faltar nada, a gente tem essa consciência, mas dentro do espaço dela, deixar ela livre, né? Então foi assim desde sempre. A gente não usou uma cama alta, berço. Ela sempre ficou no chão, né? Luz apagada. Uhum. Então ela tem uma autonomia que é incrível, porque ela acorda de noite ou de dia, assim, ela sai do colchãozinho dela, com a autonomia dela, assim, super segura. Ela aparece na sala. Ela não chora, ela não chama ninguém e ela vai fazer um aninho agora. E foi assim desde que ela aprendeu a gatinhar, sabe? Ela nunca teve medos. Ela é uma criança bem segura. Por quê? Por que que ela nunca teve medo? Porque vocês sempre ofertaram um ambiente seguro e que ela se sente pertencente desse ambiente. Essa cama baixinha que tu diz, que é no chão, são as camas montessorianas, É. que são excelentes, né? Então vamos lá, o que que a gente pode brincar com a criança? Isso daqui que eu mostrei, eu vou trazer assim, 3 cores, ó. Rosa, eu tenho a preta, claro que tem muito mais, né? E trouxe uma verde. Uhum. Isso daqui a gente compra, eu vou dizer, um saco com vários, assim, uns 50, deve ser R$ 5, que é em loja de tecelagem, né? Então tu pode comprar. Eu me lembro que quando eu levei para a escola, as profs olharam para mim e perguntaram assim: como é que a gente brinca com isso agora, Cláudia? Eu disse: como que a gente brinca? Entrega para a criança que ela vai te ensinar. As gurias me olharam meio assim, mas já estão acostumadas a trabalhar comigo, porque tu também tem que desafiar o adulto. Quando elas colocaram na frente das crianças, isso eu tô falando desde bebê, tá? Bebê que eu digo que já tá lá sentando, enfim, porque quando ele tá deitado é mais pesado. O que que eles fizeram? Colocaram no braço. O braço da criança entra, que o nosso não entra. Virou braço de robô, virou torre, virou passagem. Os carros passaram aqui por dentro. As bolinhas passaram por aqui. Eles colocaram água que sai pelo outro lado. E aí, como assim? Sai do outro lado. E ele começa a fazer um levantamento de hipótese incrível. E tu tá trabalhando a área matemática da criança, sem saber, tá? E ela vai brincando, ela vai construindo, ela faz torre, ela faz ponte, uma infinidade de coisas. O bebê vai lamber, óbvio, vai Uhum. morder. Isso aqui é duro. Ah, isso aqui na minha gengiva não é legal. E claro que nós adultos vamos cuidar para ofertar algo que seja adequado para essa faixa etária, né? Uma outra brincadeira que eles amam e vocês podem ter em casa. Claro que eu não tenho aqui. Tu pega um bambolê, tá? E enche ele de fitas. Pode ser de TNT, de cetim, de tule, e faz toda a volta dele e faz uma cortina. Tu pode colocar tecido, tu pode colocar brinquedos que tu põe o elástico na ponta, né? Tu coloca o brinquedo porque ele vai puxar. Se tu colocares o bebê de barriga para cima, ele vai ficar brincando. Tu liga o ventilador, ele voa. E aquilo é encantador, é mágico. E aí tu coloca uma música. O que que tu tá trabalhando? Tu tá trabalhando o corpo, tá trabalhando a visão, tu tá trabalhando a audição, a sensação do vento, do tecido passando. Tu coloca sachês com cheiros, ele vai cheirar.
né? Vai ser gostoso. Bota algodão. Sabe, luva de essas de cirúrgicas, que são Uhum. mais fininhas? Tu pode colocar ali dentro algodão, pode colocar água, pode colocar semente. Eu sugiro só que não coloquem talco, farinha, essas coisas, porque ela pode furar, né? E a criança pode aspirar. Então, assim, ó, eu não indico para nenhuma idade, né? Só se tu for fazer um trabalho muito específico e deixa lá na escola, que a escola faz isso. Sim. Eles adoram. Eu não sei se tu já fizeste com a tua pequena. Essas coisas ainda não. Eu deixo ela livre com utensílios até da cozinha, assim, porque às vezes eu tô ali, né? E eu percebo que ela gosta muito, assim, eu dou uma colher, um potinho, alguma coisa que tem ali, meu Deus, é tipo, é o mundo dela, ela explora aquilo, ela fica muito tempo presa, e aquilo, presa atenção, né, que eu digo, e tu vê que ela leva a sério aquilo, ela fica ali, sabe, tentando entender o que é aquele objeto, tentando bater para ver como é que é, ela morde também, faz todos esses testes aí dos sentidos, né? E é tão bonitinho de ver. E com certeza, assim, o que eu já fiz com ela foi aquelas tintas naturais também. Uhum. Pode fazer com iogurte, gelatina, enfim, que se pôr na boca não tem problema, né? E deixar se sujar, assim, explorar. Então, é muito legal, é perfeito esse tipo de brincadeira e são coisas que a gente tem em casa, né? E realmente ela se Sim. prende mais a uma caixinha, uma colher, do que às vezes eu botar ela ali, ela tem uma piscina no meio da sala, uma piscina com um brinquedinho, monta-monta, essas coisinhas assim. E ela, se ela vê um outro objeto da casa, ela prefere o outro objeto. Ela não vai nos brinquedinhos, né? É Não. O incrível como ela que que nós... escolhe e no que é da casa. E por quê? Porque isso representa o cotidiano. Isso representa quando você está lá na cozinha, fazendo comida, né? Lavando a louça, ajeitando. Faz parte do mundo. Pode estar tu, teu marido, né? Quem tiver lá na cozinha. Então, isso chama muito atenção. Isso faz parte do dia a dia dela. Ela sabe o que é um prato, o que é uma panela, o que é uma colher. Então, eu trouxe assim. Quem não tem, sabe potinho de sobremesa? Uhum, Potinho de sobremesa, colherinha, né? E deixa brincar. Ele faz barulho, vai para a boca, né? Então, vai representar. uhum. Essas pazinhas aqui, ó, essas faquinhas que são de patê, de mistura, eles adoram, porque eles cortam o tecido, vão brincar de cortar o tecido, vai botar no braço, enfim. Quando tu disseste assim, ah, ela adora colher e tal, vou te mostrar o que eu tenho, tá? Olha só. Não sei se vocês conseguem enxergar. É uma cesta de vime. E aí eu sugiro que sempre se brinque, ou, na medida do possível, com esse tipo de material. De vime. Vamos tirar um pouco o plástico, né? Da volta. Então, o vime que tu compra nesses atacados são bem em conta, né? Caixa de sapato. Aqui eu tenho escumadeira, né? Batedor, escumadeira, colher de pau, tudo que vocês puderem imaginar de metal. Vamos procurar tentar também trabalhar muito mais com metal e com madeira. Uhum. Ah, Cláudia, mas eu vou deixar ela brincar com essa colher, ela vai dar na cabeça. Ela não vai dar na cabeça dela. Eu tenho uma filmagem na escola, dois bebês brincando. Isso a gente trabalha na escola chamado cesto dos tesouros, né? São 60 itens que a gente coloca. Sabe aqueles pincéis de fazer a barba, que coloca assim a espuma da barba, tem até isso dentro dessa cesta. Ah, E tá tudo eles certo. adoram essa sensação da espuminha. E a espuminha. E aí elas brincavam com colher de pau, bem próximas. E a professora e eu, nós estávamos filmando, né? E aí, mesmo elas estando próximas, elas não bateram uma na outra. Porque o interesse não está no outro.
O interesse está no objeto. Certo. E a criança tem isso muito forte. Por isso que a gente diz, nossa, tá ali brincando, o tempo passou e ela nem me olhou, nem chorou, nem pediu nada. Porque isso daqui é a exploração. Isso daqui é o interessante. Isso daqui me traz memórias e faz com que eu desenvolva os meus desejos e a minha criatividade. Então, assim, ó, às vezes eles dão respostas para nós que a gente nem imagina. Nem imagina. Tem uma menina, eu adoro, assim. Eu tenho, por exemplo, a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de 3 anos, eu não preciso dizer, né, que tudo isso, né, a minha sobrinha, a Olivia, vive e viveu desde bebê, né? Porque aí, claro que a tia Dinda, né, foi lá Umas explicar com ela. vantagens aí, né? Então, muito, né? Então, assim, o que que acontecia? Ela pegava, isso tudo que eu tô mostrando pra vocês, ela chega na minha casa, ou ela tá na casa dela, ela abre os armários, ela vai ficar, e ela fica. Fica. Ali tá meu irmão, Olivia Linda, ele tá participando da nossa live. Uhum. E ela brinca por muito tempo. E ela conta história, e ela faz comida, e ela diz assim: quente, Dinda, experimenta, é gostoso. Uhum. Tem uma menina que até eu pedi autorização para a mãe dela para eu falar, né, dar 2 exemplos de brincadeiras que ela fez. Teve um dia que ela estava doentinha e ela tinha que tomar uma medicação. Medicação nunca é bom. E junto a isso, a gente teve que fazer um trabalho com ela com relação à alimentação. Não era tudo que ela aceitava, né? Até a gente chegar no grão, enfim. Então, ela tinha uma relação assim com a comida. Um dia a mãe dela fotografou e me mandou ela brincando. Ela botou a boneca em cima do sofá, ela botou seringa, paninho, botou tudo quanto era brinquedinho que era relacionado à comida e a remédio. E aí a mãe me mandou, né? Essa pessoa me mandou e disse assim para mim: olha só o que, que a minha filha tá brincando. E aí eu disse assim: tá, vamos parar para pensar o que, que ela tá te dizendo. Eu não gosto de remédio, é ruim, eu não quero porque eu tô doente. Ele pode até ser saboroso, mas eu tô doente. Então, eu também vou cuidar do meu bebê. Ela dava remédio, ela embalava aquele neném, ela segurava o neném, porque ela estava representando tudo o que a mãe fazia com ela, todo o cuidado que essa mãe tinha. Então, o brincar é a representação da minha realidade, é a representação do que eu vivo. E é através do brincar que eu vou resolver os conflitos que eu tenho. É através do brincar, de levantar hipótese, de fazer análise, de fazer síntese desde bebê, que eu vou me preparar para o meu mundo. E aí, o que que ela fez? Depois que ela medicou o bebê dela, ela fez a comida, né? E ela ficou dando comida um tempão. E eu fui conversando com essa mãe e explicando para ela o que estava acontecendo. Então, assim, essa menina, ela estava, eu acho que com 1 ano e 4 meses, na época, 1 ano e 7, não me lembro bem. Ela E foi bem o momento em que nós estávamos vivendo aquilo com ela. Ela estava longe da escola, sendo medicada, comendo a comidinha de casa. E a mãe foi, então, entendendo o que estava acontecendo. Uma outra situação que todos nós vivemos, e quem tem filho, né, também, o nosso trabalho home office. O que nós fizemos em 2020? Home office direto. E um dia, essa mãe também me manda uma foto, ela sentada, a mãe sentada no computador trabalhando, e a menina do lado, numa mesa, fazendo de conta que ela estava trabalhando também. O que que isso vai representar? Pensa bem, Marielle. Se eu sentar na minha mesa, no meu computador, e eu sorrir durante uma reunião, eu conversar, a criança está ouvindo o que eu estou falando, o meu tom de voz, a batida do meu coração, porque a gente sente, a gente tem cheiros, enfim. E era um momento tão bom que aquela mãe estava vivendo. O que que essa criança vai entender sobre profissão? Que trabalhar é bom, que é gratificante, que legal. E ela tá junto com a mãe. Então, assim, ó, a gente tem que cuidar muito do que nós fizemos do lado de uma criança. Imagina se essa mãe estivesse, que droga, que porcaria, por que nada dá certo, porque eu tenho que ficar sentada aqui, porque não sei o quê.
Ah, trabalhar é muito ruim. Toda vez que a minha mãe senta, minha mãe fica irritada. É, Isso foi ano passado. sim. Aí esse ano tem uma foto do pai com ela do lado. E aí ela tem um tablet de faz de conta, que é de brinquedo, né? Tem um celular de brinquedo, a mesa, e aí tem a foto do pai, super representativa, assim. Os dois trabalhando em home office, né? E o olhar de cumplicidade desta criança, que hoje está com 2 anos, para esse pai, fantástico. O que que essa figura masculina mostra com relação ao trabalho? É bom, é gratificante. Eu estou fazendo algo que é legal. Claro que nem sempre as coisas são mil maravilhas, né? Às vezes a gente tem problemas no trabalho, mas que tem momentos muito bons, momentos que não são tão bons, mas que ela também percebe que os pais estão, esse adulto está resolvendo problemas. E o que que eu vou fazer quando eu estou brincando com uma criança? Eu vou tentar resolver com ela na minha brincadeira. Olha o quão importante isso é. Quantas Quão coisas eu. importante que tu trouxe isso do adulto, da família, né? Porque nessa brincadeira, nesse estímulo que a gente faz, nessa presença de fato, né? Observando a criança, a gente também está conhecendo, está fortalecendo esses laços afetivos, o vínculo, né? Entre o pai, a mãe, a criança, mas também conhecendo essa criança. Porque existe muito essa questão do adulto querer transferir suas vontades para a criança. Ah, eu queria que esse meu filho se comportasse de tal forma, ou se expressasse de tal forma na tal brincadeira, e às vezes ele não é assim, né? Em sua essência, ele não é assim. E o adulto pode ser um podador daquela criança, vai podar essa criança, ou ele pode ser uma pessoa que vai estimular. Então, esse pai, essa mãe, esse adulto, que seja o professor, né, que seja quem estiver convivendo com a criança, precisa estar atento a isso. A quem é essa criança? O que que ela traz em sua essência? Né? Respeitar esse espaço da Exatamente. criança e olhar para esse momento do brincar como realmente o momento do aprendizado, né? E não um momento de Exatamente. troca porque fez tal tarefa. Isso é muito Exatamente. importante, né? Porque eu vejo muito Sim. aquilo assim, ah, tu só vai ter a brincadeira se tu fizer tal coisa. Só que não, a brincadeira ela faz parte da rotina daquela criança, porque ela está aprendendo o Uhum. tempo inteiro. Então, nessa brincadeira, Exatamente. ela faz parte, não é um ganho, não é uma troca, né? Ela faz parte. Não. E isso precisa Ela é uma essência. ser refletido, né? Para não ocorrer isso do tipo, ou tu vai de castigo ou tu vai brincar, né? Fica naquela no Isso, jogo, né? Isso não pode acontecer. isso. Não pode. E tem uma outra coisa, que é muito importante, e aí, de repente, tu não te deste conta nessa tua fala que é tão importante. E aí, vou fazer um hashtag, fica a dica. Uhum. Eu desejo muito, porque o adulto projeta na criança, fato, né? E aí cabe ao adulto poder controlar isso, né? E eu sei, eu uso uma frase que Paulo Fock usa muito forte, que é um pedagogo aqui no Sul, que o adulto tem que ter a esperança de esperar. Espera, criança, espera. Mas assim, eu desejo muito que o meu filho, né? Quando eu digo filho, é menino e menina, tá? Que o meu filho seja paciente. Mas eu não sou nem um pouco paciente. Qualquer coisa eu bato na mesa, eu grito, eu xingo. E aí o meu filho vai fazer a mesma coisa. Ai, mas que coisa feia. Por que que tá fazendo isso? Seja amigo, né? Mas qual é o exemplo que o adulto dá, né? E aí, de novo, tudo para criança é um brincar. E o adulto é o exemplo que a criança vai seguir. Se eu quero que o meu filho seja calmo, tranquilo, seja paciente, que ele se empodere, que ele se posicione, eu tenho que agir desta forma também, né? Por que que a criança, vamos lá, por que que a criança, uma das primeiras palavras dela é não? Porque as primeiras coisas que a gente diz, não mexe, não faz, não vai, não chora.
Não foi nada. Criança tem sentimentos, criança tem raiva, chora, fica feliz e tá tudo certo, né? E essas emoções Validado, aparecem né? também. Esse sentimento Uhum. validado e a criança ela não entende o que está acontecendo. Então o adulto tem o papel de olhar para essa criança e fazer a intermediação. O que você está sentindo, né? Ah, é raiva, é dor, é não sei, felicidade, alegria. Vai colocando para ela, vai tentando ensinar isso a ela, porque ela não sabe, ela precisa organizar esse sentimento dentro dela. E o adulto, muitas vezes, na sua distração, digamos assim, do dia a dia, ignora. E ainda se irrita porque aquela criança está chorando, não se entende, está nervosa. Mas cadê o amparo? Né? Cadê a segurança? Cadê o momento de dizer, Isso. tu pertence a isso aqui, eu tô aqui, se sinta seguro, né? Eu acho que essa Isso. E conversa, o assim, ó, adulto precisa estar muito presente e consciente. isso, consciente. E precisa verbalizar para essa criança também, né? E dizer para ela assim, tá com dor, eu sei, é ruim, né? Caiu, não foi nada. Foi sim, claro que foi, Uhum. né? Caiu, machucou. Claro, tu não vai fazer, ai meu Deus. Ai, caiu, enfim, eu sei que machucou e tal, vem aqui. Nós usamos muito com a Olivia, e ela já vem assim, né, onde ela machuca, beijo, né? Porque aquele beijo é mágico, porque a gente mostrou para ela que o carinho é mágico, que o carinho é excelente, É. que é o que vai ajudar, que a troca da afetividade ela é tão importante para essa criança. Então, nós temos que ter esse olhar também. Então, quando a boneca cair, ou o carrinho bater, ou enfim, ela Uhum. vai dizer: ora, ora, tudo bem, né? E nós adultos é que vamos ensinar a nomear esses sentimentos. Ai, não pode chorar, não pode ficar bravo. Pode ficar bravo, sim, pode chorar, sim. Mas nós adultos vamos fazer isso que tu disseste, a mediação. Não precisa explodir, né? Então, às vezes a criança vai lá e quebra o brinquedo, né? Pô, Uhum. mas eu não posso falar. Eu não posso falar, eu não posso chorar, eu não posso dizer que eu tô brava, que eu tô chateada, então eu vou lá e quebro algo, né? Então, isso também é bem importante desse adulto ter essa sensibilidade e sempre pensar: os meus atos enquanto adulto vão refletir nessa criança. É. Se eu brinco com ela, eu vou transformar esse mundo mágico. E aí a gente vai conversando, né, com a criança e ela pergunta e a gente responde, a gente indaga e vai e volta, né? A gente tem que validar esses sentimentos sempre, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tentar encontrar um equilíbrio, né? Uma outra brincadeira que as crianças amam e que todo mundo tem em casa, todo mundo, as garrafas sensoriais. Né? Não sei se tu já também brinca com a tua menina, creio que sim. Sim, essa Outros sim. vezes. Isso daqui, gente, é água com purpurina e lantejola. Ela tem barulho, ela tem cor, ela tem movimento. Uhum. Garrafa PET todo mundo tem. E aí nós vamos lá para uma outra. Olha o peixe lá dentro. Aqui dentro tem peixinho. Aí eu fui pra praia, eu fui comer um peixe. Onde é que o peixe mora? Lá no mar, né? Lá no rio. Então aqui dentro vocês estão vendo um coloridinho, são peixes aqui dentro também. Bola de gude. A criança às vezes se assusta. Tá tudo certo, ela vai pegar, ela vai sentir. Adoram, adoram brincar com isso. Tem uma outra. Ai, essa daqui é meu xodozinho, tá? Onde eu vou, eu levo ela junto. Olha que lindo. Consegue enxergar que isso daqui é uma cesta de vime, de madeira? E olha o que tem dentro. Toco de madeira. No meu berçário e a minha pequena da casa também brincava. Ai, vai se machucar. Não machuca. Uhum. Não machuca. Não vai ser pesada.
Ai, ali, ó, a Gabi tá dizendo, a nossa garrafa sensorial é cheia de feijão. Que amor. Eu conheço a Gabriela Alcântara. Então, assim, tu oferecer toco de madeira, o que que ela vai fazer com toco de madeira, né? Se ela já caminha, ela vai botar no chão, vai caminhar sobre, e aí tu vai desenvolver o equilíbrio, a criatividade de fazer caminhos. Ela vai botar embaixo de algo, em cima de algo. O legal do brincar e da gente oferecer esses materiais não estruturados é fazer um pense de como apresentar isso para a criança, né? Olha que legal se ela abre a caixa e encontra madeira lá dentro. Eu fui no mar e encontrei as conchas. E aí a gente bota ela na orelha. Vamos ligar para a vovó? Liga aí para a vovó, Marielle. Liga tu aí. E aí a Marielle bota lá a outra concha no ouvido. Ó, toma pra ti, Marielle, vamos conversar. Liga pra vovó. E aí tu faz uma conversa. Precisa da chamada de vídeo? Não, não precisa, né? Por quê? Porque já tá o faz de conta, ela já te vê com o telefone na mão. Isso aqui é o telefone dela. Sim. Pode ser o telefone? Pode. O que mais que ela pode ser? Pratinho de comida? Vamos lá. Um pratinho de comida. E se nós dermos para a criança, vai ser muito mais coisa do que nós imaginamos. Com certeza. Fui, fui passear na serra. O que que eu encontrei? Pinha. Ai, Cláudia, pinha espeta. Nem todas. Essa pinha aqui é para criança bem pequena. Quando nós falamos crianças bem pequenas, bebês, até uns 2 anos de idade. Ó. E tem uma outra que ela espeta. Essa tu dá para os maiores. Que aí ele vai aprender que espeta, que tem que arranjar uma forma. Eles amarram barbante, eles pegam com luva, eles pegam a roupa. Será que a gente. Quanto tem que sair dessa zona de conforto, porque querendo ou não, esses brinquedos, eles estão aí disponíveis na natureza, mas esses pais precisam sair da sua zona de conforto, de tirar eles da tela, tirar eles da TV, né? E vamos para um parque, vamos explorar o espaço, vamos para um jardim, vamos para um lugar que tem água, enfim, né? Eu vou trazendo algumas experiências também da Isabela, assim, porque a gente a primeira vez foi botar ela na piscina, né? Botar ela numa piscininha de plástico, assim, que a gente comprou pequenininha. E aí eu pensei, nossa, mas o que eu vou fazer diferente para estimular ela aqui dentro? Porque só botar brinquedo aqui dentro, tá. Mas assim, para que ela permaneça aqui, para que ela goste da sensação dessa água, enfim. Aí a gente começou a colocar temperos, né? Que legal! Manjericão, folha de lima, tudo que tinha na casa da minha mãe, que é mais interior, né? Então tinha acesso a tudo, alecrim, esses mais cheirosos, né? E aí cada folha é uma folha diferente, com uma estrutura diferente, uma textura diferente e cheiros diferentes. Nossa, ela brincou tanto. Ela comia aquelas folhas, ela cheirava, ela espedaçou aquilo dentro da água. Mas foi tão gostoso de ver ela explorando aquelas folhas naquela água, enfim. E ela estava ali feliz. Daí a gente pensa, nossa, para brincar, para desenvolver essa criatividade e explorar os sentidos, né? Tu não precisa de muita coisa. A natureza está aí, né? Os A elementos da natureza. natureza. É isso, é tirar as crianças de dentro de casa e ir para a natureza, né? Exatamente. E isso é muito importante, né? Eu ia falar também. Existe um livro que ele se chama Brinquedos do Chão, tá? Ele é um livro um pouquinho mais denso. A natureza, o imaginário e o brincar. Mas ele é um pouquinho mais denso, mas todo mundo pode ler, é bem legal. E ele fala muito sobre essa questão de natureza. E aí eu pergunto assim: eu preciso dar essa boneca ou eu posso costurar uma bonequinha de tecido com as perninhas de galinhos de árvore, enchê-la de folha ou colocar manjericão, manjerona e ela ser cheirosinha. Excelente. Eles adoram brincar.
É super simples. Pode comprar, sabe aquele tecido de saca, né? Que é bem simplesinho. Aquilo dali é maravilhoso, porque aí o cheiro também passa por ali. É poder proporcionar para minha criança que ela ande de pés descalços. Sim. Gente, isso ajuda no desenvolvimento da criança. Isso daí ajuda na questão de saúde das nossas crianças. Andar no barro, andar na terra, porque o barro é diferente da terra, Uhum. a argila é diferente desse barro, né? Então, poder proporcionar. Caminhar dentro d'água, sim. Caminhar na grama, sim. Deitar na grama. Brincar de nadar na grama. Engatinhar na grama. É. Olha que legal. E aí, muitas vezes a gente ouve assim, ah, mas eu moro em apartamento, não dá. Dá sim. Dá sim. Muito Ah, mas eu não tarde tenho por uma aí. avó que mora numa casa. Muitos, muitos, mulher. Né? Muitos. A folha que cai, a pedrinha que a criança Uhum. encontra. Claro que se ela é bem pequena, tu vai cuidar para ela não botar na boca. Mas criança de 4, 5, 6 anos brinca com isso. E o que que ela vai fazer? Né? Vou juntar, vamos lá. Aí tem um olhar claro, né, lá da pedagoga. O pai pode não se dar conta. Ela foi lá e juntou 5 pedras iguais. Botou num bolinho. Juntou 3 de outra cor ou de outro formato. O que que ela fez? Matemática. Está criando conjuntos. Ela tem 4 anos. Ela tem 3 anos. Tu não precisa dizer, ai, filho, aqui você está formando conjunto. Não, a gente não vai dizer isso, né? Mas olha quantos conceitos a criança cria e desenvolve no brincar. Brincar é coisa séria, não é para qualquer um. É verdade. Não é para qualquer um. E começa desde dali, né? Do bebezinho mesmo. Então, às vezes eu vejo que não é levado tão a sério, porque o bebê, ele não vai fazer as brincadeiras do que uma criança maior faz, né? Não tem esse desenvolvimento ainda. Mas a gente tem que saber valorizar as conquistas, as pequenas conquistas daquele bebê, né? E realmente deixar esse bebê explorar, porque ele vai começar a chupar as mãozinhas, ele vai começar a querer lamber o pezinho, e aí de repente ele tá ali de calçadinho, né? Uhum, Então tá ali de uhum. luvinha. Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai fazer com o corpinho dele? Ele precisa ter esse momento de explorar. Então, eu também, né, trazendo a minha experiência. Gente, a Isabela, ela ficava quase que só de fraldinha em casa, porque ela foi bem no Uhum. verão ali, né? Então era bom, foi um período bom assim, encaixou. E ela começou nesse momento ficar ali quase que sem roupinha em casa, só fraldinha, eu cuidava, deixava uma bermudinha, deixava ela livre, solta. Ela explorava o ambiente, ela explorava o corpinho dela. Ela gostava muito de brincar com um paninho, né, que é leve, aquele esconde e aparece, Uhum. né, o cucubé que a gente fala. E ela, nossa, tudo isso era muito incrível para ela. E trouxe uma sensação de segurança tão grande, porque o dia que a gente botou o pezinho dela na areia, ela não foi aquela criança que erguia os pés assim. Não, para ela estava normal. Ela foi na grama, estava normal. A gente botou em folhas secas, né? Que dá uma outra sensação Uhum. ainda. Para ela aceitava tudo. Ela estava assim tranquila com as sensações na pele dela. Por quê? Porque ela foi, a E gente deixou ela explorar essa pele, esse tato, né? Tão importante nessa isso. fase. E que muitas crianças acabam sendo E tu sabe, privadas. Eu acho privadas. que E um tu sabe assim, o que que autocuidado, assim, né? significa? Oi, desculpa. Acho que é um cuidado desses pais, talvez eles querem cuidar tanto, proteger, né? Não vou colocar para o lado negativo que é feito com uma intenção ruim. Às vezes é de cuidado. Só que a gente precisa sim ter Isso. também essa consciência de deixa eles mais soltos um pouco, deixa eles explorar, deixa que isso aí tá sendo bom para eles, né? E isso é a questão da liberdade e da possibilidade de escolha que essa criança tem. O que que significa? Para que que a gente, por que que a gente brinca com a criança de tapa o rosto e descobre o rosto? Cobre o rosto e descobre o rosto. Por que que a gente brinca com carretel que vai e volta, vai e volta? O que que nós estamos preparando com essa criança?
Não é só para descobrir que a mãe está ali atrás. Nós estamos preparando a criança para a despedida do pai e da mãe. Quando a mãe, o responsável, né? Eu não gosto muito de usar só mãe e pai, mas aqui a gente vamos, né? Eu uso muito o responsável porque é o cuidador. É Uhum. a gente poder preparar a criança que essa pessoa vai, mas ela volta. O movimento do carretel que vai e volta no chão é de que minha mãe vai, minha mãe volta. Minha mãe sumiu, minha mãe voltou. E aí o sorriso, e a gente faz aquela festa. É. Porque quando tu sai de casa, tu diz tchau, filha, vou embora. Porque a gente não deve sair sem falar com a criança, É. né? Tchau, vai chorar, o coração vai ficar apertado. Ela vai parar de chorar rapidinho, né? Vai por mim. E quando volta, que felicidade que a minha mãe voltou, a minha avó voltou. Então, essa simples brincadeira que nós fizemos, porque a avó, a bisa, a tata nos ensinaram, é para isso, né? É o ir e voltar, me despedir e cumprimentar, me despedir e cumprimentar. Então, são pequenas coisas, né? E assim, ó, é muito forte essa questão de nós podermos ofertar para nossa criança possibilidades de escolhas. Escolher com o que brincar, como brincar, né? Poder colocar o pé descalço, como tu dissesse assim, a Isabela estava tão acostumada já a botar o pé na folha seca, na grama e tal, que ela não puxou o pezinho, né? Quando tu começaste a colocar. Normalmente, o que acontece? Claro, a criança vai colocar o pé e ela vai erguer, ela fica meio tortinho assim, o pé. E aí tu diz assim, ai, não vou colocar, tadinha, né? Ela vai sentir, é uma coisa ruim. É porque ela não conhece. É. Ela não conhece. Tu adulta, quando tu quer conhecer alguma coisa que tu precisa colocar a mão, tu vai com a mão direto, tu vai com a mão devagarinho. Vai Devagarinho, né? vai explorando, né? Mas tu precisa ter esse momento de explorar e alguém te permitir isso. É isso que eu quis falar antes, assim, porque tu não pode impedir isso da criança. Porque tem crianças que Uhum. estão com um sapatinho desde a hora que nasceu, né? E aí, tipo, já Isso. fica com aquela. Nunca tá de pé descalços, nunca passa nada por aquele pé, né? Então, como que é a sensação? Ela não tem. Então, quando ela vai ter, ela vai Não. negar de início, vai ser mais difícil, né? Então, foi essa a Isso. consciência que eu quis trazer antes, né? Isso. E até assim, né? Ela tá com calor? Ela tá com frio no pé? Como é que tu É. sabe? Né? E a gente tem esse cuidado, ah, eu vou colocar o sapato. E aí, o que que o sapato se transforma para a criança? Um brinquedo. É ou não é verdade? O sapato vai ser brinquedo. Ele é colorido. Ele tem É uma cheiro. atração. Ele tem uma textura diferente. Bem isso. Eu trouxe uma outra coisa. Eu trouxe um gigante e um pequeno. Deixa eu ver. Ai, esse aqui é um funil, ó, grandão. Uhum. Tem vários tamanhos. A peneira, né? Trabalha com vários tamanhos. E esse aqui também é um funil que ele é de silicone. Vamos brincar? Coloca areia aqui. Vai sair lá embaixo, não vai? Coloca água. Vamos lá. Criança com perto dos 2 anos e pouco, né? Nós trabalhamos com o que nós chamamos de bandejas de experimentações. Lá pelas tantas, ela vai se dar conta que ela tem que botar o dedo aqui para parar de escorrer água. Mas ela só vai saber disso brincando. Que vai parar de fazer, né? Às vezes enche aqui e vai levar lá para outro lugar. Quando chegar lá no outro lugar, não tem mais nada. Opa, volta, né? Aí ela se dá conta que ela tem que fechar, que ela tem que virar. A peneira, o que passa na peneira e o que não passa na peneira, né? Então, isso tudo isso é muito importante para eles. Quer ver uma outra brincadeira que eles amam? Já dá para daqui a pouquinho mais já dá para fazer com a tua pequena também. Pega, sabe o varal, o cordão do varal, Uhum. né? E aí pega o cordão do varal e aí vamos lá cotidiano, né? Ela vai estar lá. A Isabela vai ter que estar um pouquinho maior, 1 ano e 4, 1 ano e 6, mais ou menos, em função da motricidade.
tu vai oferecer, sei lá, uma fraldinha de tecido, meia e uma camiseta. Vamos pensar em 3 peças para ela botar no varal. Aí o varal vai estar baixinho, ela vai colocar a peça seca, a roupa seca. Aí vocês vão brincar um tempo. Passou um tempo, tu vais colocar essas peças na água. Vai deixar bem torcido. Ela vai ter outro peso. Eu preciso de mais força nas minhas mãozinhas para poder colocar no varal. Brincou, brincou, brincou. Daqui a um tempo, molha de novo, deixa mais encharcado. Oi, é pesado. Escorre aqui pelas mãos. E aí tu seca. E aí quando larga a peça, né, o tecido cai. Aí tem que juntar. E aí vai botar o prendedor, né? Ela vai conseguir. Ela tá trabalhando física, trabalhando matemática. Coloca encharcado. Deu, Isabela, agora, né? Encharcado. Vamos imaginar ela maiorzinha, né? Encharcado. Ela vai, tira. Aí saiu da bacia, foi molhando o chão, não sei o que e tal. Faz parte da vida. Ela vai aprender que ela tem que torcer a roupa ou qualquer outro pano para ela estender. Que vai secar mais rápido. E desde E a... enquanto esse lúdico, os pais podem aproveitar para ser um momento da educação desses filhos, né? De regras, de limites, de valores, né? Do que esses pais querem passar para essa criança, porque a gente percebe tanto na interação dela com o espaço dela, se ela brinca e sabe guardar o Uhum. brinquedinho, se ela tem respeito com aqueles brinquedos ou ela, né, destrói tudo, como é que é isso? Ou quando ela tá nessa brincadeira com outras crianças, na socialização, ela tem respeito, ela sabe esperar, ela percebe o outro, né? Ela tem empatia, como é que é isso? Então, essa Uhum. brincadeira, nossa, é, é, é assim, é o caminho, não vejo como outra forma de aprendizagem dessas crianças, né? E os pais, se tiverem essa consciência e conseguirem ficar presentes, eles conseguem passar essa linha de educação e crenças, valores através do lúdico. E com certeza a criança vai agregar muito mais, ela vai assimilar melhor, né? Porque não adianta só tu falar não, só não, né? Então, às vezes na brincadeira tu Uhum. pode colocar o porquê do não, né? Mostrar que quer, Uhum. enfim, e ir colocando elementos ali para ensinar, para ter essa aprendizagem, né? Isso, e tu sabes que assim, né? Isso é bem importante, porque quando eu brinco, eu crio regras, né? E eu preparo essa minha criança para essa fase. Lá vou eu de novo falar a mesma coisa, para a vida adulta. Ela vai se frustrar porque ela vai querer quebrar a regra, não vai dar, porque foi combinado. Se está combinado, está combinado. A gente não fez assim que estava combinadinho? Fizemos sim, está combinado. Então, isso assim, isso dá um limite para a criança. O que que eu tenho de valor, né? Tem que guardar. Tirou do lugar, vai guardar. Tem que ter uma quantidade de brinquedos para essa criança. Não é vir a caixa e deixa tudo. E isso é o papel do adulto, do pai, da mãe, desse cuidador, desse responsável, delimitar a quantidade. Nós temos brinquedos e elementos para essa criança brincar nas estantes na altura dela. O que eu não quero vai para cima. Vamos trocando. Vamos dar os brinquedos que nós não brincamos mais, né? O que tu tá ensinando, né? A gente divide se a gente tem de mais, tem outros que tem de menos. E É coisas, difícil para criança? É muito difícil. é, Uhum, uhum. e coisas simples assim para tu interagir, sei lá, a luz que tu coloca e faz sombras na parede. Coisas assim que tu pode também, ali um momento de interação entre pai, mãe, filho, cuidador, enfim, com aquela criança, dando atenção à criatividade ali, vou fazer um passarinho, vou fazer não sei o que com a minha mão, né? Então, tu tá interagindo com o teu corpo, E com a imagem que tu tá vendo, e perceber que tem um adulto ali prestando atenção em mim e dando atenção, né? Me sentindo importante. São várias coisas isso, que a gente pode se alongar aqui nessa live e a gente vai ter assunto para falar, porque muito, muito. Então, sim.
10, 15 minutos de qualidade de brincar realmente com o teu filho, né? Então, dentro de uma rotina, e aí vai para o adulto, né? Isso é muito forte, assim. Eu tenho que organizar. Se eu fiz uma escolha de ter um filho, né? De eu ter uma criança dentro da minha casa, isso, né? É a minha responsabilidade enquanto adulta. Eu tenho que ter tempo para isso. Ah, Cláudia, mas eu chego em casa, eu tenho que fazer mamar, tenho que fazer comida, tenho que... Só um pouquinho. Eu sei que tem que fazer tudo isso. A gente tem que fazer mamar, a gente tem que fazer comida, a gente tem que arrumar a casa. Nem sempre nós temos uma secretária que nos ajuda em casa. Não tem porque não tem condições, ou então porque é uma opção da família de fazerem juntos, que é fantástico, fantástico. A criança ajuda a arrumar a mesa e é uma brincadeira. Enquanto tu cantas, tá montando a mesa e ela sabe que tem o guardanapo, tem o prato, que tem o copo, que tem a cadeira, que as coisas têm, né, uma mesa posta e sentar com teu filho para comer, né? Cantar enquanto eu tenho que ter dentro da minha rotina um tempo para brincar com meu filho. E a criança Mas vai ser o reflexo desse adulto, né? E quando esse adulto perceber que essa falta que ele fez na infância, por estar distraído aí com outras coisas do dia a dia e cotidiano, ou carreira, ou trabalho, enfim, cada pessoa tem a sua demanda, né? Mas ele vai perceber que em algum momento essa criança está distante dele. E aí, como ele faz para resgatar, né? Como que ele faz Tu esse sabe que eu caminho de volta? Ele vai ter que parar. de volta. Ele vai ter que parar Vai. e vai ter que dizer: sim, tu é importante e eu vou ter tempo para ti agora. E por que não fazer sempre, então, né? Vamos fazer esse caminho desde o nascimento, desde a gestação. A gente já tem que se preparar com essa consciência. Todo mundo vai trabalhar, vai precisar se sustentar, vai precisar. É o dia de hoje, da atualidade nos demanda isso, né? Mas a gente precisa ter a consciência que pelo menos duas, 3 vezes na semana, sei lá, tira um tempo de qualidade, né? Talvez você não consiga fazer todos os dias aquela rotina de brincar, de sentar, de ficar ali, mas tenha o seu tempo de qualidade. Tenha um tempo onde tu Isso larga tu o sabe. celular de lado e olhe para essa criança, né? Isso vai fazer toda a Exatamente. diferença. Tu tem que olhar e enxergar a criança. É. Só olhar para ela, não é? Tu tem que olhar e enxergar a criança. Enxergar a criança e enxergar a essência. Eu até fico mais séria, assim, quando eu falo sobre isso, porque, assim, o relatório que eu tenho que entregar para minha empresa, ele é extremamente importante. Não discordo. Faz mais tarde, quando ele for dormir. É tão pouquinho tempo que eles ficam acordados de noite, quando a gente chega do trabalho, que tem que caber um tempo ali para essa criança. E muito importante, e eu tenho acompanhado muito, assim, a Marielle, muito, 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 assim, eu acho muito preocupante. Essa não é uma responsabilidade somente da mãe. Essa é uma responsabilidade do casal. Com certeza. Bom, mas eu sou mãe solo. Ok, então tá, né? Mas quando a criança também está com o pai, né? É de qualidade. É um tempo para essa criança, sim. Então, não é assim, senta aqui e me ajuda. Não, tu pode intercalar. Às vezes o casal consegue sentar e fazer isso, e às vezes não. Eu conheço várias famílias em que existe uma combinação entre o casal que, eu vou chegar e vou direto já preparar lá a comida, o banho e tal, e o pai tá sentado brincando, né? E o brincar pode ser, vamos tirar as coisas da mochila, vamos ver o que tem dentro dessa caixa, vamos ver o que tem dentro do armário. Bom, a mãe conseguiu fazer tudo, troca. Aí o pai também tem os compromissos dele. E isso é a questão de maternidade e paternidade como responsabilidade. Porque eu estou formando um ser. Eu formo da maneira mais gostosa, brincando. Que é coisa bem boa. E aí, depois, quando tu é adulto, eu disse assim, ai, que saudade quando eu era criança. Quando a gente tem um filho, quando tu tem uma criança em casa, tu tens essa possibilidade de viver a tua infância. Esses dias eu não consegui brincar, assim, um final de semana que eu não consegui brincar com a minha sobrinha, que também é minha afilhada. E aí eu saí da casa da minha mãe, enfim, ela estava dormindo. E aí, disse que quando ela acordou, ela foi direto procurar a Dinda e o tio. E aí, ela ficou muito decepcionada.
A Dinda não brincou comigo. Eu não tinha brincado o suficiente. Eu fiquei com um peso na minha consciência que eu não brinquei com ela, o que ela queria e o que ela precisava. Incrível, né? E é tudo brincadeira simples, mas eu coloco regras sim. Nós Uhum. vamos brincar agora, por tanto tempo, depois eu vou fazer tal coisa. Se Sim, ela chega na minha a casa criança tem que e saber eu tô trabalhando, ela até diz, onde ela pode ir com esse adulto também. Ela tem que respeitar o espaço do adulto, não é deixar tomar conta. É tudo um caminho do meio, né? É tu estar presente, uhum, prestando essa atenção e vendo o que é melhor para mediar o momento. Mas sim, com certeza, não é e deixar a criança tomar o espaço, né? isso porque ela tem que entender que ela também tem o espaço dela. Então, às vezes ela diz assim, ó, quando ela chega aqui na minha casa, né? E eu tô trabalhando, e aí meu irmão diz, "Não, nós vamos lá na Dinda, a Dinda tá trabalhando. Então ela sabe, a Dinda trabalha na escola e o tio trabalha no computador, né? E aí, e ela entende super bem. E às vezes eu tenho que dizer para ela, olha, a Dinda está atendendo agora a escola e não pode conversar, eu estou na consultoria, enfim, não posso, daqui a pouco eu vou. Eu vou brincar contigo tanto tempo e depois eu vou parar. E aí entra a questão do limite, né? Que tu trouxeste essa fala que é tão importante. É um tempo. Eu vou trabalhar durante um tempo, eu vou brincar contigo durante um tempo e deu. Agora nós vamos trocar a brincadeira. Ou às vezes eu tô lavando a louça e ela pede para mim a cadeira para poder subir na cadeira e lavar a louça junto comigo, né? Ou então assim, eu tenho a pia e aí aquelas cozinhas com área de serviço, né? Área de serviço do lado, a gente coloca uma escadinha, ela senta na escada para lavar a louça. Que coisa de plástico que se cair, quebrar, bater, não tem problema. Olha só, ela tá brincando, mas ela tá fazendo uma coisa muito séria, ela tá extremamente séria. Enquanto eu tô fazendo as minhas coisas, ela tá fazendo a dela. É, Então, por isso que eu aquilo, falo que não é só o pai e a mãe, é o cuidador. Nesse caso é a Dinda, sim. né? Ela tem que entender que ela Então, não é assim, o centro das atenções, mas a família é o centro das atenções e ela faz parte disso, desse contexto. Então, cada um tem o seu papel ali dentro, né? Tem um certo nível de hierarquia ali dentro e que isso vai ser respeitado, sim, né? Assim como ela vai ser respeitada dentro do espaço dela, ela também tem que entender que existem os adultos ali que estão falando coisas e orientando para o bem dela, né? Então é uma troca, ela tem que se exato. sentir parte dessa relação, né? Isso tudo Isso. vai da Por, conversa, muito diálogo, né? Trazer essa criança para o muito. contexto, não deixar ali de lado, achar que ela não está É. Tu sabe entendendo, que né? E ela está entendendo é, tudo. tu sabe que às vezes também assim, eu vou puxar um outro brincar que é muito importante e a criança precisa. Às vezes os pais não deixam a criança brincar com o seu alimento, né? Colocar a mão na comida, pegar. Hoje a gente trabalha muito com a questão de dar pedaços, né, de frutas para a criança, para que ela possa pegar. Eu tenho uma nutri que trabalha comigo, maravilhosa, e ela diz assim, ela tem um lema dela, que é nutrir e desenvolver. Então, o que a gente fala assim, né? A criança também tem que ter um entendimento que a comida não é só para nutrir de, né, me manter forte e saudável, né? Ela desenvolve. E a gente poder possibilitar isso para a criança, ela não está estragando a comida. É claro, tu não vai deixar ela jogar na parede, jogar no chão, enfim, né? Nós estamos Uhum. falando dentro de um limite, mas que ela possa ter a colher dela para ela ir brincar de comer, dar comida para ti. Não sei se a tua já dá comida para ti quando tá dando comida para ela. Ela pega ainda não faz isso, mas ela quer a colher para ela, né? E daí ela fica ali tentando pegar a comida, mas ela não consegue. Mas a gente dá bastante coisa nas mãos dela, assim, ela manipula muito esse alimento, né? Isso sim, se lambuza toda. Mas é Isso aquela mesmo. coisa, aí eu tenho que sair da minha zona de conforto, saber que quase todo almoço a roupinha que ela tem vai para lavar, né? Porque se sujou, não tem o que fazer, vai sujar todo o chão, vai ter que limpar. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência e essa disponibilidade, né? De estar aberto a
a fazer esse processo com ela. Isso é muito importante, né? Então, assim, tá estragando a comida. Não tá estragando a comida. Ela tá aprendendo muitas coisas. Ela tá aprendendo sobre temperatura, sobre sabor, sobre consistência. Ela tem a possibilidade de escolher o que ela quer e o que ela não quer comer. Então, a gente não pode pensar que a criança tem que comer tudo. Que bom se comer tudo, mas que ela tem gosto também, né? Uhum. Que ela não gosta. E eu digo sempre, sempre assim, ó, eu tenho pais da escola que eu trabalho, que está participando da live e sabe que eu digo isso. Te coloca no lugar do teu filho, né? Então, assim, sei lá, eu sou uma pessoa que eu tenho pouquíssimas coisas que eu não gosto de comer, mas uma delas é moranga. E comia, assim, super bem. Gente, eu não quero ser forçada a comer moranga. Então, tu imagina tu ter que forçar uma criança a comer algo, o que isso vai representar para ela. Uhum. E aí, quando ela estiver brincando, tu vai ver ela dando moranga pra boneca. E a boneca não quer, né? Então, assim, como é É, importante a gente respeitar. é o cuidar de não transferir também as nossas vontades, os nossos quereres para eles, né? E não impedi-los também de provar porque a gente não gosta. Então, às vezes, Uhum, eu não gosto de comer casca de pão. Eu adoro, mas tô só dando um exemplo. Daí eu já uhum, vou induzir, já vou dar o pão para a criança sem a casca do pão, porque eu não gosto. Não, deixa a criança provar. Se ela comer, se ela uhum, gostar, se for dela, né, ela vai seguir com isso. Senão ela também vai reprovar, não vai querer. Ou, eu não gosto de tal fruta, então eu nem vou oferecer para a criança. E isso se transfere muito, né? As nossas vontades uhum. e o que a gente não gosta, a gente também já evita, nem oferece. E não é assim, né? A gente precisa olhar para esse ser humaninho que está aí, que ele precisa sim provar, precisa sim descobrir, mesmo que eu não goste, né? Mas ele é um outro Isso. ser, ele pode gostar. Então a gente tem que ter Ele pode também gostar. essa visão, né? Tu tem que proporcionar. Então, assim, olha só, quando provavelmente, né? Provavelmente, as pessoas quando leram, né, o título da nossa live, que é, né, a importância do brincar da infância, Uhum. certo? Sentou e pensou assim, eles vão falar só sobre brincar, casinha, não sei o quê. Tá, tá. É, Olha quantas coisas nós falamos. Nós falamos sobre alimentos, nós falamos sobre elementos da natureza, nós falamos de limites, nós falamos de valores, nós falamos de individualidade, nós falamos de pertencimento, nós falamos de experiência. Só que eu levantei 7 itens, é, né? Assim, por baixo. É importante ou não é importante brincar quando nós somos crianças? muito, né? Eu acho que a nossa mensagem, né? Acho que a gente conseguiu passar. A gente precisa se encaminhar aqui para o final também, para a gente não ficar tão longos aqui. Senão a gente continua e vai conversando, porque assunto tem, né? Dá para fazer outras lives aí. E realmente, Uhum. assim, ó, pela experiência dessa sessão de lives aí que eu venho fazendo, essa sequência, todas as lives eu boto um título e a gente sempre aborda, sim, aquele título, aquela intenção que foi da live, mas sempre se volta para o adulto, a conversa. Porque não tem como. Exatamente. As crianças, a gente diz, sim, são o futuro. Eles são, mas eles não carregam esse peso todo, eles não são responsáveis por isso sozinhos, né? Quem é que está passando Uhum. essas crenças, esses valores, tudo é os adultos, né? E a gente precisa ter o quê, Uhum. então? Adultos melhores, adultos que se Isso. conhecem mais, né? Que buscam esse autoconhecimento, que buscam melhorar, que buscam respeitar mais essa criança, esse serzinho. E daí sim, né? As coisas começam a se encaminhar e com certeza o futuro e a sociedade a gente vai ver os reflexos no amanhã, né? Mas esse adulto precisa Exato. despertar no hoje. Então eu percebo que esse Uhum. propósito das lives, quem não assistiu, vai lá, assiste as outras, porque todas a São gente ótimas. conversou sobre essa questão da consciência do adulto, né? Trazendo essa Exato. consciência do Eu, adulto para a primeira infância. é,
Eu consegui assistir algumas quando estavam ocorrendo e depois fui assistir até as gravações, assim. Uhum. E eu achei assim, divina a tua ideia, né, de trazer esse tema, né, e nós precisamos preparar esse nosso adulto, e vamos lá, né, o clichê, pai e mãe não nascem com manual, vão aprender, né, a fazer, não sabem, enfim, e tá tudo certo, por isso que a gente tem especialistas para nos ajudarem. Quando eu falei de um outro, para a gente ir encerrando mesmo, já alinhando, eu falei de um outro livro que é deliciosa a leitura. É esse aqui, que se chama O Brincar Heurístico na Creche, tá? Ele fala sobre tudo isso que eu mostrei aqui. Tinha muito mais coisas que dava para mostrar. Isso aqui a tua filha vai amar. São bolinhas de crochê, ó, que dá para brincar, coloridas. Ah, Eles ela amam. adora as texturas, as cobertas, ela fica louca. É, maravilhoso. Então, assim, ó, o que que eu digo, né? De novo, assim, sou pai e mãe, não sei se eu tô acertando, se eu não tô, tá tudo certo. Eles não nascem com manual de instrução, a criança também não nasce assim, não tem botão de desliga, Uhum. né? Que às vezes a gente ouve. Tá tudo certo, se sente cansado muitas vezes, né? De uma rotina, de ter criança em casa, tenha 4, 5, 6 anos, criança que tem dificuldade com alimentação, uma série de coisas, né? Mas cabe a nós adultos, como eu disse, né? Ter filho é uma opção. Então, assim, de tornarmos a vida desse nosso pequeno mais leve, confortável, digna e que nós possamos fazer com que essa criança se sinta pertencente a essa família, a essa sociedade, que ele se torne um adulto honesto, crítico, que se posicione, que seja meigo, que seja objetivo e tantas outras coisas boas. E que chorar faz bem, e que falar que não também faz bem, e faz parte de uma construção. Eu te agradeço muito assim o convite, né, de conversar. Eu falo sobre brincar assim, né, com as mãos para trás. Espero que o pessoal tenha aproveitado, Com né, a certeza. conversa. Eu trabalho numa escola infantil aqui em Porto Alegre que tem essa ideia super bacana também, que a gente que comprou a ideia, né, de educação infantil e brincar e entende isso. Tenho aqui colegas que trabalharam comigo em outra cidade, em Porto Alegre, enfim, faço atendimento a algumas escolas de preparação e muita orientação para os pais, né? E vamos ler, vamos experimentar e vamos ser felizes. Gratidão pela noite deliciosa que nós Que tivemos. legal, eu que agradeço, agradeço muito. E olha só, quando a gente se coloca no propósito e a gente está fazendo aquilo de coração, as coisas vão evoluindo de uma forma que a gente nem entende, né? Porque não foi projetado assim. Essas sequências de lives que estão acontecendo, elas surgiram, eu vou contar um pouco brevemente também aqui, para a gente depois finalizar. Isso, legal. Elas surgiram a partir de um momento em que eu decidi gravar um curso de Chantala. E aí eu disse, vou lançar esse curso, enfim, mas era um curso para ser técnico, assim, vou ensinar uma técnica de massagem, né? E no decorrer disso, começou a me despertar muitas coisas internas, muitos sentimentos, e eu comecei a perceber que não é só uma técnica de massagem, e que ela era muito mais e que eu poderia falar muito mais para esses adultos, né? E aí eu pensei, gente, eu tô numa área tão linda, né? Eu tenho especialização em família também e eu vou aproveitar isso, vou aproveitar isso e vou chamar pessoas e vamos entregar conteúdo e vamos conversar mais e vamos chamar esse adulto para reflexão. E a Chantala, ela faz parte, mas ela é uma técnica de para tu se relacionar, para tu fortalecer o vínculo, para a questão da prisão de ventre, cólica dos bebês, melhorar o sono, tudo isso. Mas ela era muito mais. E aí eu percebi o propósito, né? E aí eu disse não, vou ter que começar a trabalhar em cima disso
e chamar pessoas e vamos compartilhar conteúdo e de uma forma gratuita. Estamos aqui todas as quartas, entregando de coração, assim, né? E tanto é que vocês podem ver, Uhum. quem passou pelas lives, eu quase não fico falando do curso da Chantala, porque é isso, eu vou vender esse curso, as pessoas sabem disso, mas não é isso Uhum. o essencial, o tudo, né? É essa entrega de coração, é realmente conectar as pessoas e fazer por amor isso, né? Então eu acho que as pessoas Sim. sentem isso também da gente, né? Então tem que Aham, também com conectando certeza. pessoas novas. Você é uma delas, né? Que apareceu assim Sim, na minha vida e olha só onde estamos, né? Então, daqui a verdade, pouco, o que verdade. que pode fluir para frente? A gente não sabe, mas vamos caminhar, vamos se abrir para o momento e deixar fluir, né? E deixar fluir. E foi uma grande sensibilidade a tua, né? De se dar conta, tu foste fazer um curso e abriu o horizonte, assim, muito legal, muito Uhum. legal. E a gente teve uma conexão bem legal, porque logo em seguida que eu assisti a live, a gente começou a conversar, É, enfim, assim, bem legal. Acho que que legal, então. Muito, muito estamos obrigada. batendo. Obrigada mesmo, né, pela tua participação aqui, a tua entrega, o teu conteúdo. Com certeza tu é uma ótima profissional, não conheço você no dia a dia, né? Mas com certeza o que tu traz aqui tu também veio de coração para ir para esse projeto. Então a nossa energia tá conectada aqui. Que bom, muito obrigada. Tá? E obrigada a todos também que ficaram aqui até o final e que nos acompanharam e assistam as outras lives que tem muito conteúdo legal lá. Beijão. Tá certo. Grande beijo. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.